E aí galera, tudo beleza? Antes da gente entrar de cabeça no código, precisamos entender que tipo de abordagem o React usa e a diferença dela para a abordagem tradicional. Na abordagem tradicional, o browser ele faz a requisição para o back-end e a cada requisição o servidor ele retorna todo o conteúdo completo da página, contendo HTML, CSS e às vezes até JavaScript. Esse tipo de abordagem limita basicamente o back-end a passar informações somente para o browser, alimentar somente o browser com essas informações, já que aplicações mobile ou outros tipos de serviços, eles não conseguem interpretar o HTML. Na abordagem de SPA, né, que é a Single Page Application, traduzindo livre, seria algo como aplicação de uma página única, as requisições que o browser faz para o back-end, em vez de retornar o HTML e o CSS, ele retorna apenas um JSON, né, que é uma estrutura de dados que contém apenas informações. Vamos supor uma lista de usuários. Em vez de retornar o HTML e o CSS dessa lista de usuários, ela retorna somente os dados, né, como nome, e-mail. E o React, ele tem como função montar essa resposta que veio em JSON, né, e mostrar em tela, porque o HTML, o CSS e o JavaScript, ele fica tudo no lado do React, que é o lado do cliente. Outro conceito legal de SPA é que como o back-end ele vai estar retornando somente o JSON, a página ela nunca recarrega. Então isso ajuda bastante a otimizar a nossa aplicação. Como esse back-end que foi montado em Node, no caso da nossa aplicação, como ele retorna somente estrutura de dados, ela pode ser compartilhada entre vários clientes. Podemos pegar o back-end do nosso serviço, por exemplo, e usar em um serviço mobile, usar em qualquer tipo de serviço externo, usar numa API pública, deixar pública, como por exemplo a dos Correios, a API do IBGE também, que é outra API gratuita que o pessoal chega lá, puxa o back-end e utiliza. Então é basicamente isso. Isso é uma explicação bem simples mesmo do que é a abordagem tradicional e uma abordagem SPA, né? A gente vai estar entendendo melhor esses conceitos aí durante o decorrer do curso e conforme a gente vai utilizando esses conceitos dentro do nosso projeto. Então, vamos para o código. Bom, galera, chegou a hora de colocar a mão no código e para ajudar a gente a startar esse projeto, a gente vai usar um comando que foi criado pelo próprio time da React para ajudar a inicializar um projeto em React, né? Então, vamos lá. O comando é npx create-react-app mais o nome da pasta. No caso, eu vou colocar o nome da minha aqui de front-end, né? Aí agora eu vou aguardar aqui a instalação do projeto. Se você estiver usando o comando yarn, o comando é o mesmo, só muda a primeira frase. Em vez de usar npx, usa yarn. Yarn create react-app e o nome da pasta. Bem simples, entendeu? Agora a gente vai aguardar aqui a instalação do projeto e já falamos sobre a estrutura de pasta criadas. Bom, a instalação terminou, a gente pode ver que demora um pouco aqui, no meu demorou 1 minuto e 19 segundos, então ela demora um pouco, pode ficar tranquilo, né? E agora eu vou entrar na pasta do projeto aqui, que foi criado, né? E rodar aqui meu comando para abrir ela no Visual Code, para a gente conhecer aqui a estrutura do que foi criado. Bom, a gente tem aqui a pasta gitignore, que é um controle de versionamento, né, do GitHub, quando a gente for querer subir esse projeto mais para frente, né? Aqui na pasta package.json, que é a mesma pasta que tinha lá no back-end, né, a gente pode ver aqui que ele instalou diversas dependências, que é instalado através daquele comando que a gente deu logo no início lá, né? Ele tem aqui as dependências do próprio React, né, React DOM, né, e React Scripts, que é para poder executar os scripts que estão bem aqui embaixo, ó. Se você perceber aqui, a gente tem alguns scripts já pré-definidos, que é o start, que é o build, o test, o eject, né, que vamos falar mais para frente sobre eles lá, né? E aqui a pasta Node Modules, que é onde tem todo o código das dependências que foram adicionadas nesse nosso projeto, né? E tem aqui a pasta public, que é uns arquivos que ficam aqui, que eles precisam ficar de forma pública no nosso... que precisam ficar de forma pública no nosso projeto, né? Aí tem aqui o favicon, que é
aquele logo que fica na aba da página, né? Tem o index, que é aqui, ele é o arquivo inicial do nosso projeto, né? A primeira coisa que a página da web vai ler quando a gente iniciar um projeto é esse index HTML. E todo o código desse nosso projeto, ele vai estar vinculado a esse ID root. Bom, e para saber aqui o que foi criado, eu vou rodar o comando npm start, que já é um script lá que eles dão pra gente, né? Então vamos ver aqui o que vai acontecer rodando esse comando. Vai abrir aqui nossa página no localhost 3000 aqui, né? Que é o local padrão dos arquivos, uma página de um arquivo React. Abriu aqui essa pasta aqui, né? E se a gente for dar uma olhada aqui no nosso inspecionar elemento, né? A gente pode ver que tem toda uma estrutura criada, né? Tem o ID root, né? Que ele está aqui. Tem esse header com essa classe app header, né? Tem uma imagem, tem um parágrafo, né? Então, a gente vai entender agora o que foi que aconteceu para poder gerar todo esse conteúdo dentro de apenas essa ID root, desse ID root aqui, né? A gente vai apagar aqui esses comentários que eles não são interessantes, então a gente pode estar apagando aqui. Nós vamos apagar aqui todos eles. Vamos apagar aqui, né? E aqui a gente pode ver que tem também aqui tem umas dependências aqui que a gente pode estar excluindo que a gente não vai usar, que é esse logo e esse manifest. O que seria esse logo e esse manifest? São coisas que tem coisas a ver com PWA, que são coisas que a gente não vai entrar no mérito nesse nosso curso. Então a gente pode até estar excluindo já esses arquivos aqui. A gente pode até começar a limpar, né, nesse nosso index aqui, para ficar mais limpo e entender melhor o que está acontecendo. Aqui tem essa pasta robot.txt, né, que é basicamente dizer para o Google que todas as minhas páginas vão ser rastreáveis, né, através desse asterisco aqui. Eu estou dizendo que todas elas podem ser rastreáveis. A gente vai entender aqui agora melhor. Aqui dentro dessa pasta src, tem os arquivos aqui que a gente já pode começar a excluir. Vamos dar uma limpada aqui que é para entender bem do início mesmo o que está acontecendo. A gente vai excluir aqui a pasta app.css, app.test, o index.css, o logo svg, service work e o setup test. A gente pode estar excluindo tudo aqui, não tem problema não. Apagando todos os arquivos que a gente não vai utilizar, ficou somente esses dois arquivos, o index e o app.js, né? Então a gente vai abrir aqui o index para entender o que está acontecendo nele. Bom, antes de começar a entender aqui, né, a gente vai só dar uma apagada aqui no que foi excluído, porque isso aqui é em relação a PWA também. A gente vai apagar aqui e o index que foi o que a gente também excluiu, né? Aqui a gente pode apagar essa estruturazinha para deixar mais simples aqui passar isso aqui para cima. Beleza, ficou bem limpo agora, né? O que está acontecendo nesse index? O index, ele é o arquivo principal da nossa aplicação. É a partir dele que tudo vai girar, tudo vai acontecer. O que está acontecendo aqui? O que eu estou importando? Eu estou importando primeiramente aqui o React, né, que é basicamente todo arquivo que a gente vai trabalhar HTML, a gente precisa importar o React, que é para ele poder reconhecer o tipo de linguagem JSX, que seria basicamente fazer o JavaScript entender o HTML, né? Então a gente precisa, toda vez que a gente for usar HTML dentro do JavaScript, a gente precisa estar importando o React junto, né? Esse React DOM é o que eu já falei mais cedo lá ele está aqui como dependência também no nosso package, né? React DOM, que é a árvore de elemento. Ele basicamente o que acontece? Eu importo o React
E com que eu vou trabalhar, eu vou dizer aqui embaixo. Eu estou falando que eu estou trabalhando com React DOM, então significa que eu estou usando esse React para fazer uma aplicação para o web. Se eu estivesse usando, por exemplo, o React para fazer a aplicação para mobile, eu ia importar o React, só que aqui embaixo eu ia importar o React Native. Se eu fosse trabalhar com, por exemplo, para TV, eu ia botar React.tv, entendeu? E assim por diante, né? E aqui eu também estou importando o nosso arquivo app, né? Nosso arquivo app. E aqui embaixo eu estou pedindo para renderizar esse app na nossa div root, que estava lá no nosso index. Então o que ele está acontecendo aqui? Ele está basicamente falando, pegue meu app, né? E renderize ele dentro da div root, né? Então a gente vai abrir aqui o app para ver o que está acontecendo dentro do app. Bom, aqui ó, a gente também está importando o nosso React, né? Que como eu falei lá mais cedo, todo arquivo que a gente trabalha com HTML a gente precisa estar importando o React. E aqui embaixo ele tem uma função, né? O app ele é uma função que retorna um HTML. Tudo isso aqui é um HTML, né? Então para deixar de forma bem mais simples, aqui eu vou estar excluindo isso aqui, colocando um H1 e botando um daynotes, né? Que é o nosso... Vamos salvar esse aqui, vamos salvar aqui. E vamos aqui agora para ver o que foi que aconteceu. Tá. Faltou excluir esse logo SGV aqui. Tá rodando o nosso... deu erro aqui no nosso... Aqui agora pode ver que temos somente o que a gente está retornando aqui. E se a gente for olhar de novo a nossa árvore de elementos, né? Ele basicamente está dizendo aqui... Cadê? Vamos olhar... O nosso corpo aqui, ele tem a div roots, né? Que está retornando o H1, que é exatamente o que temos aqui no H1. Agora que a gente já conheceu a estrutura de pasta gerada no React, a gente vai conhecer alguns conceitos que são bem importantes para compreender como é que o React funciona em si, né? Que são os conceitos de componente, propriedades e estados, né? O que seria um componente? O componente ele é uma estrutura de código que retorna algo, né? Pode ser um HTML, um CSS ou JS. Aqui essa função app, por exemplo, app é um componente que ele está sendo utilizado aqui dentro, ó, e ele fica com essa sintaxezinha aqui. Por exemplo, vamos criar aqui um componente que é uma função header que ele retorna para mim um H1 chamando header. E eu vou usar esse meu header aqui dentro dessa forma. Precisa ser com a letra maiúscula, né? Vamos salvar aqui, né? E aqui já está renderizado na tela header. Uma regra sobre a utilização de componentes é que devemos utilizar somente um componente por arquivo. Por exemplo, eu vou pegar esse meu header que eu criei aqui, eu vou criar um arquivo novo chamado header.js, né? Vou colar ele aqui, né? E vou importar o meu React para poder o H1 ser lido, senão ele não vai ser lido por conta do negócio lá. E aqui embaixo eu vou exportar essa minha função, né? Export default header, né? Vou salvar aqui e vou importar ela aqui dentro. Import from de dentro de header, né? Vou salvar e a gente tem o mesmo resultado. Então, componente nada mais é, né, do que uma estrutura de código, né? É uma estrutura de código que retorna um HTML, CSS ou JS, né? Basicamente essa é a definição de componente.
Agora vamos conhecer os conceitos de propriedades. Propriedades, se a pessoa lembrar lá do HTML, nada mais são do que atributos, mas aqui no React elas são chamadas de propriedades. Então, por exemplo, nossa tag header, eu posso passar um atributo chamado title para ela e dizer que esse title ele é minha nota. Por exemplo, minha nota, né? E como é que eu faço para resgatar essa informação aqui dentro do meu header? Eu vou abrir aqui meu header, né? E aqui dentro, esse header é uma função. E essa função ela recebe parâmetros, que no caso aqui seria props, que seria todas as propriedades, né, que vem aqui do nosso app, nosso app, que no caso aqui veio o title. Então como é que eu faço para mostrar em tela aqui? Bom, eu poderia escrever props.title, né? Vou salvar aqui, né? Mas se eu vir aqui, vai aparecer isso aqui, ele vai renderizar esse props.title, né? Então como é que eu faço? Toda vez que eu quero mostrar um conteúdo JavaScript dentro de um HTML, eu tenho que passar sempre chaves por volta, né? Eu passo chaves e boto a minha propriedade que eu estou querendo puxar. Aí aqui já vai aparecer minha nota, né? Como eu estou passando um title, eu posso passar vários titles diferentes. Se eu quiser, por exemplo, minha nota 2, minha nota 3, né? E eu vou salvar aqui. Mas aqui vai dar um erro. Por quê? No React, ele não permite que fique um componente embaixo do outro sem ter algo por volta. Então a gente pode estar utilizando aqui uma div, né? Para colocar entre esses componentes, né? Se eu salvar aqui, vai aparecer minha nota 2 e 3. Só que se eu for dar aqui no inspecionar e olhar o arquivo que foi gerado, ele criou uma div, né? Ele criou uma div por volta, e isso pode atrapalhar um pouco na hora que eu estiver estilizando meu documento, de eu não lembrar que existe essa div por volta e acabar não conseguindo estilizar da forma que eu quero. Então no React tem um conceito bem legal que é chamado de fragment, né? Que nada mais é do que uma tag vazia. Eu passo essa tag vazia, né? Salvo, e quando ele renderiza aqui para mim, ele renderiza o que eu botei aqui, mas ele não mostra a minha div aqui, né? Então, propriedades, né? A gente pode ter, a gente pode chegar nessa conclusão que propriedade é uma informação, né? São informações que um componente, podemos dizer que um componente pai, né, passa para um componente filho, né? Esse pode ser o nosso conceito de propriedades. Agora vamos falar sobre estado, sobre conceitos de estado. Estado nada mais é do que uma informação que o componente vai armazenar e manipular essa informação. Como é que funciona isso? Bom, primeiro deixa eu apagar isso aqui daqui, né? Apagar isso aqui, declarar um H1 e vou colocar, primeiramente aqui eu vou colocar aqui uma variável, né, chamada counter, que vai inicializar com 0. E vou chamar ela aqui no meu H1, counter. Só que lembrando lá que toda vez que eu vou usar um objeto dentro de HTML, eu tenho que usar chaves, né? Vamos ver aqui. Então está aqui como 0, né? Só que agora o que eu quero fazer com esse 0? Eu quero criar dois botões e toda vez que eu clicar num botão, ele somar mais um e no outro ele diminui um. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Vou criar uma função dentro da função principal do meu componente. Eu não posso criar lá fora. Tem que ser sempre dentro, porque ela é uma função referente a esse componente. Então eu crio dentro, né? Então eu vou chamar aqui uma função chamada handle soma, né? Que vai pegar meu counter, né? E incrementar, né? Deixa eu criar aqui o botão logo. Vou criar um botão chamado menos, que vai receber
toda vez que eu clicar nele, ele vai disparar uma função, né? No caso dessa aqui seria handle menos, né? E essa aqui seria a handle soma. E aqui seria um botão de mais. Beleza, eu criei aqui a handle soma. Tá até faltando um N aqui, né? Vou criar uma outra função chamada handle menos e passar aqui. Opa, tá errada. Menos e passar aqui menos, né? Na teoria seria assim. Mas o que acontece? Se eu salvar aqui, eu posso ver que tá, eu clico aqui, né? E dá um erro aqui. Por quê? Eu não posso simplesmente pegar essa minha constante, mesmo se ela fosse, como ela tá como consta aqui, né? Mesmo se ela fosse um let, né? E mesmo que eu desse aqui, ó, ela não iria mudar nada, né? O que acontece? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar um atributo de dentro do React, eu passo uma vírgula aqui e abro uma chave, porque eu preciso somente de um atributo, então eu uso chave para desestruturar e puxar essa função que eu quero dentro do React. Essa função é o useState, né? O que acontece? Esse useState, ele recebe aqui, eu vou inicializar ele como sério, né? Mas o que acontece? Mesmo colocando aqui, eu preciso de uma função para setar esse meu counter. Porque o useState, ele recebe duas informações. Ele recebe a variável e recebe uma função que vai alterar essa variável, né? Então, o que eu faço? Eu passo aqui um colchete em volta, né? Porque eu vou receber duas informações, é um array e setCounter. Somei aqui. Bem aqui, nesse meu handle soma, eu passo setCounter e dentro dele eu vou passar counter mais 1, né? Aí e faço a mesma coisa para a função menos. Vou aqui, coloco menos, né? E handle menos, né? E agora quando eu clico aqui, ele me manipula a informação. Então esse é o conceito principal de estado, entendeu? Ele manipula essa informação, ele armazena a informação dentro de uma variável que eu mesmo defino o nome e uma função que seta essa minha variável. Ela basicamente guarda a informação anterior e recria uma nova. Então o estado que nada mais é do que uma função, né, que armazena uma informação, né, e manipula a mesma, né? Ele armazena uma informação e manipula ela. Agora que a gente aprendeu os principais conceitos do React, bora para o desenvolvimento da nossa aplicação.